Olá, bem-vindos ao Insurance Talks. Meu nome é Maria Alicia Lima, eu sou coordenadora executiva do Programa de Habilitação de Seguros da FGV Conhecimento, uma unidade da Fundação Getúlio Vargas. Estou com a professora Lígia Avena para uma conversa sobre o nosso curso, sobre o nosso programa de formação. A professora Lígia é advogada formada pela PUC, com MBA pelo IBMEC. Tem 30 anos no mercado de previdência complementar. É gestora e consultora jurídica. É professora desde 2002 em cursos de MBA e pós-graduação em previdência complementar e árbitra na Camis e na Previc, na mesma matéria. Então, hoje estamos dando boas-vindas. Tudo bem, Lígia? Como é que você está? Tudo bem, professora Maria Alice, é um prazer enorme estar aqui com os colegas da FGV Conhecimento e eu tenho uma grande satisfação de participar desse projeto. Essa área acadêmica é uma área que eu tenho uma grande satisfação de trabalhar, e, sobretudo, agora com os colegas da FGV Conhecimento. Lígia, o mercado de seguros tem se transformado bastante nos últimos meses em virtude da pandemia, em virtude da inovação que está acontecendo nesse mercado. O que você gostaria de destacar como sendo as novidades do seguro? É um mercado muito promissor, que tem um grande horizonte de crescimento. Nós temos visto isso de forma muito concreta. Então, eu entendo que a área de seguros ela passa também por um maior conhecimento de todos os profissionais que atuam nessa área, que precisam de um diferencial bem relevante, e exatamente para que possam orientar melhor seus clientes, orientar melhor as empresas que propiciam essa comercialização de seguros, da própria previdência, de planos de previdência. Então, eu destacaria um grande horizonte de crescimento da área de seguros, da área de previdência privada, que são entrelaçadas, são áreas afins. Lígia, sobre a previdência em si, o que você pensa que seria importante que o público soubesse, corretores ou até pessoas que estão interessadas na habilitação soubessem que é necessário estudar, é necessário aprofundar? Nós estamos num momento da Previdência muito favorável, com grandes oportunidades de mercado para todos que atuam nesse setor. E a reforma da Previdência, que veio com a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela propiciou isso na medida que ela amplia, ela estabelece a obrigatoriedade de que União, Estados, Distrito Federal e municípios possam oferecer planos de previdência, não só fechados, mas abertos. E aí entra exatamente o trabalho do corretor de seguros, o trabalho desses planos, e por isso mesmo o corretor precisa saber quais são os planos disponíveis no mercado para a escolha do cliente, quais são as características que distinguem um plano do outro, em que medida ele pode orientar melhor o seu cliente, quais são os aspectos tributários que ele precisa conhecer para que ele possa, exatamente, seu cliente ter um planejamento tributário na hora de fazer essa opção. E também conhecer as características do próprio contrato em si e até as responsabilidades daqueles prestadores de serviço que atuam nesse setor. Um setor tão importante no Brasil, a previdência privada, que hoje entidades abertas e fechadas têm como reservas acumuladas no Brasil mais de 2 trilhões de reais. Então, a gente pode já ter, não é, Maria Alicia, uma ideia de como esse setor tem impacto na economia, na movimentação do mercado de capitais, na geração de empregos e na cobertura previdenciária tão importante, não é? Então, destacaria esses pontos. Super importante, né, a magnitude desse mercado. Lígia, quando pensamos nas pessoas que têm interesse em estudar pela primeira vez a área de seguros, né, pessoas que ainda não são habilitadas e que estão buscando habilitação através da FGV Conhecimento, qual seria a principal orientação ou a principal ideia que você daria para essas pessoas? Primeiro ponto é aprofundar o conhecimento, não só das características desses planos, do que nós temos no mercado hoje, mas dos contratos em si, conhecer realmente
também aquela legislação básica que vai permitir que o corretor de seguros possa realmente ter um olhar diferenciado para poder oferecer o melhor produto para o seu cliente. Eu destacaria as questões, novamente, tributárias, que são muito importantes, o planejamento previdenciário, ele conhecer exatamente com base no perfil do seu cliente, quais são, nas características do mercado, os planos que possam trazer mais ou menos benefício conforme o maior tempo ou menor de acumulação, conhecer as responsabilidades, conhecer como essa engrenagem atua na verdade. E isso só é possível com esse aprofundamento de conhecimento. Obrigada, Lígia. Quando nós começamos a formar e a programar o nosso curso, o EAD sobre seguros, nós chegamos à conclusão que era necessário conversar com algumas empresas no mercado. Nas conversas que nós tivemos com empresas do mercado, foi destacada a necessidade de que corretores que já são habilitados também se atualizassem. O que você diria sobre esse ponto? É fundamental a atualização porque tanto o mercado de seguros, a própria previdência privada em si, a gente está no momento de grandes transformações. A própria legislação hoje, que é a Lei Complementar 109, apenas para dar um exemplo, né? Nosso objetivo aqui não é tratar da lei em si, mas ela está em modificação agora, vai sofrer uma alteração, então, assim, ele precisa realmente, nesse momento de transformação e também de crescimento, de novas oportunidades, ele precisa estar atualizado sobre o produto, novos produtos, novas legislações que afetam o produto. Tudo isso é importante para que ele possa ter um papel diferenciado no mercado que é muito competitivo. Embora a gente tenha muito a crescer, ainda é um mercado também já muito competitivo. Então, eu destacaria essa necessidade, e não só da atualização nesse momento, mas da permanente atualização, não é? Já que a atualização ela não se esgota num único momento. Então, esse papel da FGV Conhecimento é muito importante nesse diferencial que os corretores de seguro podem ter, e quando eu falo seguro, eu falo de forma ampla, abrangendo aqui também, naturalmente, a previdência privada, que é a minha disciplina. Lígia, você gostaria de destacar alguns pontos sobre como a sua disciplina vai ajudar o aluno a compreender melhor a previdência complementar? Sem dúvida. Eu destacaria, Maria Alicia, primeiro a questão de quais são os tipos de planos, de benefícios que o corretor precisa conhecer, o aluno precisa conhecer, em que medida um se distingue do outro, as características distintivas, por que um determinado plano tem mais vantagem tributária do que outro em determinado momento, como que a gente pode ter um planejamento tributário melhor para que esse aluno possa orientar o seu cliente, dependendo do horizonte de prazo de acumulação desse cliente, dependendo do tipo até de tabela tributária que ele irá utilizar, dependendo das características do contrato, como esse conhecimento do contrato, da própria legislação básica, que é fundamental conhecer, é uma legislação para todos que atuam no mercado, como isso é importante para que ele possa levar para o seu cliente, fazendo também a ponte com a empresa, com a seguradora, trazendo as melhores soluções para um planejamento adequado, tributário e, ao mesmo tempo, securitário e de previdência. Lígia, um outro ponto que nós ouvimos muito no mercado, nas nossas pesquisas e entrevistas, é que o corretor deveria ser cada vez mais um consultor dos seus clientes, onde a opinião e a visão do corretor seria importante no momento da venda, mas também no acompanhamento desse cliente ao longo do tempo.
que você diria em relação a esse ponto para esse aluno que quer se tornar um corretor de seguros? Eu diria que esse é um papel fundamental do corretor, porque ele, na verdade, ele vai construir junto com o cliente uma perspectiva securitária e previdenciária futura que vai ter um impacto enorme para o cliente, para o seu futuro, para o futuro dos seus familiares. Se a gente estiver falando de plano previdenciário, por exemplo, de uma entidade aberta, e também a gente vai ter a necessidade de que ele possa, junto com o cliente, dependendo, porque os momentos do cliente vão variar, de repente a gente tem um momento inicial do cliente com um determinado planejamento tributário, que pode não ser o mesmo pouco tempo depois, de modo que ele tem que ter uma atuação muito dinâmica como consultor, como orientador, para que esse cliente não se frustre, para que esse cliente possa, de fato, alcançar os objetivos conforme as suas expectativas de futuro, expectativas também até de planejamento fiscal, que é importante também nesses planos. Com certeza. Lígia, sobre o momento em que o corretor já está habilitado, já obteve a sua habilitação, mas precisa, na prática, enfrentar os seus clientes, o dia a dia, enfim, o desafio de vender uma previdência complementar. Como na sua matéria ele vai se preparar a enfrentar a prática, sair da teoria e ir para a prática? Olha, na nossa matéria a gente traz exemplos práticos, a gente tem até cases que a gente vai apresentar. Não quero adiantar muito, né, porque nós estamos ainda no início, mas, de todo modo, ele vai poder se preparar na medida em que ele tiver exemplos práticos, ele tiver ali conhecendo casos concretos, onde ele poderá aplicar uma primeira parte de conhecimento formal na prática. Em que medida? Exatamente na orientação do cliente, né? É nessa orientação, quando ele lidar com os diversos planos que ele terá de benefícios para poder escolher para o cliente, ele vai colocar na prática o que ele teve de aprendizado, né, no curso, e também aquilo que ele pôde depreender de exemplos práticos que a gente dá, de casos práticos, onde ele poderá dar melhor orientação. Lígia, depois da pandemia, foi identificado um crescimento grande na procura de produtos de previdência complementar. Quais são os aspectos que você acha que a pandemia despertou para que isso acontecesse? A pandemia ela trouxe uma reflexão profunda sobre a necessidade de se ter, primeiro, uma poupança maior para o enfrentamento das crises e questões que se apresentam, muitas inesperadas, como foi esse caso da pandemia. Então, essa poupança está totalmente vinculada à parte previdenciária dos planos, dos próprios seguros, não é? E a outra questão que eu destacaria é a necessidade também de se fazer um planejamento mais conservador, no sentido de buscar nessa poupança interna maiores alternativas futuras de benefícios, de diversificação também de aplicações. Isso se traduz nesses diversos planos que se apresentam conforme as necessidades do cliente. Então, a pandemia trouxe essa preocupação com o futuro, a preocupação de poupar, a preocupação de sair um pouco só do momento imediato e se pensar mais a médio e a longo prazo. Eu acho que esse é o grande ponto. Isso aparece na Previdência, aparece nos seguros, aparece na saúde, enfim. Então, essa pandemia acabou trazendo a oportunidade de todos nós revisitarmos esses conceitos e esses objetivos.
Obrigada. Lígia, sobre a atração de talentos para o setor de seguros. A gente ouviu algumas empresas e em algumas entrevistas que é difícil você trazer pessoas que sejam de fora do segmento para começar a trabalhar, né, com seguros. É como se fosse uma área um pouco árida, né? Você entende que existe realmente uma sensação de que é muito difícil se tornar um corretor de seguros? Eu penso que o início profissional em qualquer setor sempre tem um grau de dificuldade maior. Mas aquele que se preparar mais adequadamente, com uma certificação, por exemplo, que é a proposta, poderá, sem dúvida nenhuma, ter um grau de competitividade maior para ingressar nesse setor. Porque sempre tem um primeiro momento de ingresso e, sem dúvida nenhuma, a certificação é fundamental, né, para que a gente tenha ali, para que o corretor tenha um diferencial competitivo. Então, eu penso dessa forma, não acho que seja tão fechado assim. É evidente que há uma demanda por profissionais da área, mas também há uma demanda por pessoas que queiram ingressar nesse sistema, mas que já estejam preparadas e certificadas. Então, acho que o ponto fundamental aí é, de fato, a capacitação e a certificação. Lígia, a FGV Conhecimento está oferecendo pela primeira vez a possibilidade do corretor, do aluno, se habilitar através do exame e do curso. O que você diria para esse aluno que está vendo a FGV entrar nesse espaço? Como você vê essa entrada? Essa entrada da FGV Conhecimento, ela é muito importante exatamente nesse aspecto que eu coloquei de se estabelecer uma capacitação, uma certificação adequada, porque a FGV Conhecimento ela tem um selo de qualidade, uma credibilidade no mercado de ensino muito importante. E certamente essa certificação por meio dessa instituição de ensino tão cuidadosa e que traz um diferencial acadêmico, não só no aspecto formal, mas também no aspecto inovador do aprendizado, certamente traz uma competitividade, uma capacitação e competitividade daquele aluno muito maior no mercado de trabalho. Então, é assim que eu vejo de forma muito positiva o ingresso da FGV Conhecimento nesse setor, agregando a essa cultura de seguros e previdenciária conhecimentos fundamentais. Lígia, considerando que nós não temos hoje, pela pandemia, a possibilidade de oferecer aulas presenciais, então estamos formatando esse programa para ser todo online. O que você destacaria de positivo nesse formato de ensino à distância? Eu destacaria uma maior mobilidade e flexibilidade para o aluno. Ele terá aulas gravadas, tópicos gravados, onde ele poderá dispor do seu tempo de forma mais flexível e, ao mesmo tempo, sem prejuízo da aula ao vivo que é oferecida, onde haverá a possibilidade de um network, de um debate, de uma reflexão maior em conjunto. Então, por outro lado, sendo hoje a aula virtual, a gente tem a possibilidade de que alunos em todos os lugares possam, ao mesmo tempo, acompanhar essas aulas, independente do estado onde eles estiverem, da sua localização. Então, isso traz aí um diferencial, uma agilidade muito grande e, sem dúvida, uma inovação que vem acontecendo por um momento de adaptação, mas, ao mesmo tempo, traz grandes oportunidades. Com certeza. Lígia, sobre esse alcance que o ensino à distância tem
e ampliando assim o acesso de alunos que normalmente não teriam disponível na sua cidade, né, uma escola que oferecesse um programa desses. Você acha que com essa ampliação o mercado também pode crescer? Sem dúvida. Essa mobilidade, essa flexibilidade e até essa racionalização de custos, na medida em que não há necessidade de viagens e outros deslocamentos e outros encargos, isso só acrescenta ao crescimento desse mercado. As pessoas tendem cada vez mais a utilizarem plataformas e novas modelagens de ensino à distância, de modo que eu vejo de forma muito positiva essa adoção dessas novas modelagens e plataformas no momento de crescimento e de acesso maior para esses cursos. Lígia, tendo mais corretores, vamos vender mais seguros? Eu diria que tendo mais corretores de qualidade, sim. Capacitados, sim. Certificados, sim. Porque são eles que vão ter um papel fundamental na movimentação desse mercado, trazendo, agregando novos participantes e, com isso, também um papel importante para a própria economia brasileira, na medida em que eles trazendo novos ingressos nesses planos vão trazer maior poupança interna, vão trazer também, agregar uma maior cobertura previdenciária, porque a gente tem um horizonte enorme de crescimento. Nós temos hoje, como eu disse, reservas muito importantes no Brasil, formadas por entidades fechadas e abertas de previdência complementar. Mas ainda assim, sendo tão significativo, nós temos hoje um horizonte enorme de crescimento. Então, certamente, corretores qualificados podem trazer, sim, um crescimento muito importante para esse mercado. Lígia, o que você diria hoje para uma pessoa que está pensando em seguir a profissão de corretor de seguros? Eu diria que é um segmento em franca expansão, com grandes oportunidades e que, sem dúvida nenhuma, é um grande mercado onde aquele que se capacitar adequadamente poderá ser muito bem sucedido nessa área de atuação e atender às expectativas do mercado. Bom, Lígia, obrigada pela nossa conversa, pelo nosso papo. Queria te dar parabéns pela cobertura aí da disciplina de Previdência Complementar, está em excelentes mãos, e agradecer realmente sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação enorme estar nesse projeto com a FGV Conhecimento, com colegas de tão alto nível, então muito obrigada e é uma grande satisfação estarmos aí concluindo juntas esse projeto. Obrigada, nos vemos. Tchau, tchau.